Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 17. Quando fui deitar naquela noite, fiquei acordada por muito tempo, tremendo debaixo do cobertor. Não conseguia parar de pensar em Rain, do invasor do norte, no fato de que minha porta não tinha tranca. Eu queria sentir meu amuleto de novo. Queria segurá-lo, mas por algum motivo não ousava tirá-lo do esconderijo. River tentou me fazer perguntas, com delicadeza, mas eu não ia falar sobre aquilo. Minhas desculpas eram tão fracas e desconexas que, no final, ela me deixou sozinha. Pela lógica, não podia ter sido Rain, certo? Parecia ele, e isso explicaria a familiaridade efêmera, mas contradizia completamente minha atração por ele. E ele não era tão velho assim. Bebi meu chá de ervas e River fez um pequeno feitiço para me ajudar a dormir, traçando runas na minha testa com os dedos frios. Deitei na cama, meio adormecida, meus dedos apertando o cachecol no movimento nervoso. Na manhã seguinte, meus olhos se abriram 1 minuto antes do despertador tocar. Dei uma olhada no quarto, como se esperasse ver o invasor do norte ali, vindo de 400 anos atrás e de 6.500 quilômetros de distância. Eu tinha sufocado todas essas lembranças por tanto tempo. Agora tudo estava escapando pela rachadura na minha casca, como lava. Rastejei para fora da cama, reparando que o alvorecer começava mais tarde a cada dia. Estava frio no meu quarto. O aquecedor começava a sibilar e estalar. Vesti uma calça jeans, uma blusa de baixo, uma camiseta e uma camisa de flanela por cima de tudo. Coloquei meus sapatos existentes e desci com cautela, com medo de gritar feito uma garotinha caso visse Rain. "Bom dia, Ness", disse Lawrence quando entrei pela porta da cozinha. Ele abriu os braços, segurando uma espátula em uma das mãos. "Abrace o dia! Abrace outro lindo amanhecer!" Ele começou a cantar um trecho de ópera, alguma parte de La Bohème, e sorri para ele. Breen, de avental, riu e sacudiu um pano de prato na direção de Lawrence. Esse era o novo normal para mim, e eu tinha que dizer que dava de 1000 no meu antigo normal. Meu nome estava na lista para ir buscar os ovos, então peguei a cesta do gancho ao lado da porta dos fundos e segui pela grama congelada até o galinheiro, olhando ao redor o tempo todo, como se uma horda trovejante pudesse chegar pela estrada a qualquer momento. Primeiro abri a pequena porta, e as aves começaram a sair, cacarejando. Depois abri a porta maior, do tamanho de uma pessoa, e entrei, de cabeça abaixada. A única coisa boa de pegar ovos ao amanhecer era o calor dentro do galinheiro, o oposto do restante do mundo, que estava coberto de gelo pontiagudo e branquinho. Rain só tinha 267 anos. Era o que Nell tinha dito. Ele não a tinha corrigido. Minha lembrança era de, sei lá, por volta do fim do século XVI. Não tinha chegado a 1600 ainda. Tinha sido em Noreg, Noruega. Naquela época, era o reino Dinamarca-Noruega. Eu sabia aqueles dialetos, mas eles estavam esquecidos agora. Obviamente, se Rain nem era nascido naquela época, ele não podia ser o saqueador da minha lembrança. Mas eu podia jurar que o invasor era exatamente como o Rain de hoje em dia. Só que era imundo, tinha cabelos longos, estava coberto de sangue fresco e seco e usava peles de animais e armadura rústica. Fora isso, gêmeo idêntico. "Aqui, galinhas, galinhas", murmurei, enfiando a mão por baixo de uma delas. Essa nunca tinha me bicado, mas eu tinha certeza de que ela ficava furiosa por eu viver pegando seus ovos. "Está perdida?" Eu me virei, gritei e deixei cair um ovo. Rain preenchia a abertura da porta, a pouca luminosidade da manhã deixando-o idêntico à silhueta do invasor na entrada da cabana. Ele olhou para mim enquanto cada nervo do meu corpo se acendeu com a adrenalina. "Saia!" sibilei com fúria. "Saia daqui!"
Eu não era mais uma camponesa indefesa. Estávamos no século XXI, e eu o atropelaria de carro ou o esfaquearia com uma faca de cozinha se ele me ameaçasse de novo. Isso certamente deixaria-me um imortal mais lento. Que diabos há de errado com você? Disse Rain, franzindo a testa. Bryn está pedindo ovos. Ela só tem alguns que sobraram de ontem. Minha respiração estava acelerada, os olhos arregalados, transformada de uma perdedora inofensiva em uma completa louca em poucos momentos. Ele inclinou a cabeça e me olhou. Você está bem? Ele parecia curioso, como se estivesse interessado em ver o que a maluca faria agora. Engoli em seco, odiando me sentir assim. Quantos anos você tem? 267, disse ele, tranquilamente. Por quê? De onde você é? Onde cresceu? Eu estava fazendo perguntas a ele que eu mesma me recusava a responder. Ironia? Alguém? Ironia? Da Índia. Meus pais eram missionários holandeses lá. Estavam dentre os primeiros. Era possível. Por que ele mentiria? Pelo mesmo motivo que você. Uma pequena voz dentro de mim sussurrou. Abafei-a, como sempre. Lentamente, mantendo um olho nele, me inclinei e peguei o ovo que caíra sobre um monte de palha e não tinha quebrado. Coloquei-o na cesta e olhei em volta, contando as galinhas. Eu achava que tinha passado por todas, menos pela galinha má, e ela que fosse para o inferno. Tudo bem. Falei abruptamente. Aqui. Entreguei a cesta, querendo que ele a pegasse e fosse para longe de mim. Ele fez um gesto. Estava segurando 2 baldes de leite. River tinha várias vacas leiteiras, mas felizmente eu ainda não tinha sido escalada para a tarefa de ordenhá-las. Quando Rain se afastou da porta, respirei fundo e me abaixei para sair para amanhã, atrás dele. Andamos até a casa em silêncio. Eu vários metros atrás dele. As folhas molhadas no chão ainda assim estalando por causa do gelo. Nossa respiração era visível em nuvens de fumaça. Rain parecia meio viking. Muito mais cossaco, russo, escandinavo do que, por exemplo, holandês. A Holanda é bem mais perto da Inglaterra e da Alemanha, afinal. Os olhos dele eram meio puxados, amendoados, e a pele era clara, mas com tons bronzeados. Não café com leite, como muitos holandeses. A altura correspondia à de um holandês, mas os vikings também eram altos. Ele tinha quanto? 1,85 m? Há 400 anos, ele teria parecido um gigante. Eu estava brincando quando pensava nele como um deus viking, e alguns dias antes isso parecera engraçado. O fato era que ele parecia mesmo um típico invasor do norte. Eles todos se pareciam, hahaha. É claro que isso não significava que ele era um. Era totalmente possível que ele tivesse 267 anos e que fosse holandês em sua essência. E também era possível que minha mente pervertida tivesse pegado uma lembrança horrivelmente vívida e inserido nela quem estivesse perambulando pelo meu inconsciente no momento. Não tinha acontecido antes, mas todo tipo de pensamento e lembranças estava sendo remixado ultimamente. E Deus sabe que passo muitos minutos febris pensando em Rain. Nastásia, olá? Percebi que ele devia estar falando comigo há algum tempo, e a roda de hamster que era minha mente tinha deixado-o de fora enquanto girava. Hã? Paramos do lado de fora da porta dos fundos da casa, que levava à cozinha. Eu podia ouvir pessoas conversando, panelas e frigideiras fazendo barulho, risadas, água corrente, exceto por um ou outro canto de pássaro madrugador e por uma leve brisa soprando as últimas folhas das árvores. Ali fora o silêncio imperava. O que aconteceu ontem à noite, no círculo? Olhei para ele rapidamente. Vi seu olhar preso em mim. Eu não estava à vontade. Não estava mais com medo. Não exatamente, mas só feliz por haver muita gente por perto. O de sempre. Falei, procurando parecer casual. Visões, passar mal, vomitar. Amo os círculos. Por que isso acontece com você? Perguntou ele.
Meus nervos estavam à flor da pele e eu queria desesperadamente ir lá para dentro, para longe dele. A porta de trás abriu e Nell, com as bochechas rosadas e aparência descansada, apareceu. Via tentar, sem sucesso, manter a desconfiança e o ciúme fora do rosto, mas aposto que Rain não percebeu nada. Não deixe Nastasia atrasar você. Nell alertou Rain com alegria. Uma demonstração do quanto eu ainda era imatura e não evoluída, junto com uma boa dose de autodestruição, foi que meu primeiro instinto seria dizer: "Oh, estávamos juntos no galinheiro." Mas meus nervos estavam em frangalhos, e eu não consegui fazer piada com o assunto. "Estamos conversando", disse Rain. "Vamos em um minuto." Nell hesitou. Brin está pedindo os ovos. "Estão aqui." Falei e subi os degraus, deixando Rain para trás. Passei ao lado de Nell e, quando estava perto dela, ela sussurrou. Ele é meu. Ergui a cabeça e olhei para ela, mas, de repente, o rosto dela estava neutro e normal, e ela estava sorrindo para Rain, segurando a porta para ele passar com os 2 baldes. Ontem ele era minha fantasia mais excitante. Hoje é um dos meus piores medos e lembranças. E para completar, Nell achava que eu estava tentando roubar seu objeto de desejo. Ótimo. O destino deve estar rindo sem parar agora. Falando em destino, fui trabalhar de novo naquele dia. 2 dias seguidos, pontualmente. A última vez que isso tinha acontecido foi... Eu não conseguia lembrar. Talvez nunca tivesse acontecido. E, nossa, eu me sentia tão realizada e cheia de objetivos. Era como se eu tivesse evoluído no caminho da cura e da bondade, prestes a entrar em comunhão com o universo. Não, não era para tanto. Quero dizer, ninguém poderia gostar de fazer aquilo. Ninguém poderia achar satisfatório. Mas o trabalho braçal parecia menos deprimente do que a indolência. E eu confiava que Solis e River soubessem o que estavam fazendo. Queria saber por quanto tempo eles queriam que eu fizesse aquilo. Um emprego no mundo real, quero dizer. 2 semanas? Será que 2 semanas seriam bastante? Às 15h30, Meriwether McIntyre chegou e guardou a mochila da escola atrás do balcão da frente. "Então, você já terminou a escola, né?" perguntou ela timidamente, colocando o avental listrado que usava quando estava trabalhando. "Terminei." "Você vai para a faculdade?" Claro. Só queria trabalhar por um tempo, economizar dinheiro." Falei. "E você? Está no último ano, certo?" Eu tinha descoberto que ela estava no último ano e que basicamente ia para a escola e depois para lá, e que pelo visto não tinha mais nada na vida. Meriwether assentiu. "Tem planos de faculdade?" Ela hesitou, parecendo pouco à vontade. "Não sei se vou conseguir deixar meu pai", disse ela baixinho, como se tivesse medo de que ele ouvisse. "A faculdade mais próxima fica a 1 hora, mas acho que ele não ia querer que eu fosse para lá." Hum. Minha percepção recente de como o Ince tinha sido grudento e controlador me deixou mais sensível ao fato de a pobre Meriwether ser manipulada como fantoche. Mas o que eu podia dizer? "Mande-o pro inferno e faça o que você quer?" Eu sabia que não era fácil. Isso era mais do que eu sabia um mês antes, quando a situação de Meriwether tinha sido verdadeiramente incompreensível para mim. "Existem cursos por correspondência." Falei meio sem jeito, sabendo que ela precisava de coisa melhor. "É", disse ela sem esperança. "Ah, uau, você fez muita coisa." Ela parecia desconfortável perto de mim, mas acho que eu era muito diferente dos seus colegas de escola. "É, sou praticamente o castor na represa." Falei, reconhecendo que ela queria mudar o assunto. Olhei para as prateleiras arrumadas e tentei não pensar em descer as escadas de uma casa de ópera em Praga usando um vestido maravilhoso. Cabeças tinham se virado, homens tinham me olhado e mulheres tinham me odiado. Os bons e velhos tempos. Velhos mesmo. 150 anos antes.
Tenho que ficar aqui até às 16 horas. Prossegui, esfregando as mãos empoeiradas no jeans. Sabe no que eu estava pensando? Não acabou a temporada de pesca? Por que não colocamos essas porcarias de pescaria no fundo da loja e deixamos, sei lá, os lenços de papel e remédios para resfriado mais perto da porta da loja? Seus olhos quase sem cor se arregalaram. É o que eu quero fazer há um tempão. Perguntei ao meu pai sobre isso, mas ele disse: O que vocês duas estão conversando? Gritou o senhor McIntyre, andando em nossa direção. Não estou pagando as duas para ficarem paradas falando. Meriwether deu um pulo, mas depois de ter acabado de reviver um pesadelo com invasores do norte, não me impressionei com um vendedor rabugento. Eu só estava dizendo que devíamos colocar as coisas de pescaria nos fundos e trazer as coisas de inverno para a frente da loja. Falei. O objetivo é que as pessoas entrem, vejam uma coisa e pensem: Ei, preciso disso. Depois elas pensam: McIntyres tem o que eu preciso. Entende? Não há motivo para o filtro solar e as iscas ficarem aqui na frente. Estamos em novembro. O Sr. McIntyre ficou me olhando em silêncio, e esperei para ver se fumaça de verdade ia sair das orelhas dele. Ele se virou e olhou para a loja, quase como se fosse a primeira vez que a visse. Os pôsteres de propaganda gastos, os pontos de ferrugem no teto de metal, as prateleiras antiquadas, o piso gasto de linóleo. Você está aqui há quanto tempo? 2 dias? Perguntou ele. E agora é um especialista? Eu ri. Não sou uma especialista em ser dona de loja, mas tenho olhos. Meriwether não respirava desde que a conversa começou, e eu estava curiosa para ver se ela ia cair desmaiada a qualquer momento. Depois de 1 minuto de silêncio total, durante o qual o velho Mac e eu nos olhamos, ele falou: Não façam bagunça. Então voltou para a área dos remédios. É melhor limparem tudo o que tocarem. Eu quase ri da expressão silenciosa de "Ah, meu Deus!" de Meriwether, mas em vez disso fiz sinal para ela ir comigo até a frente da loja. Não acredito que ele concordou, falou Meriwether, os olhos cinzentos arregalados. Quando sugeri, ele quase arrancou minha cabeça. Ele não vai ganhar o prêmio de mais caloroso e alegre. Falei. Vamos planejar isso, para fazermos aos poucos, para que ele não repare muito. Posso começar amanhã, e quando você chegar, você assume. Parece ótimo, disse Meriwether, e me deu um sorriso rápido, mas sincero. Bati o ponto obedientemente, depois entrei em meu carrinho e dirigi para o que agora era a minha casa.